Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. A explosão de fogos de artifício estocados irregularmente mudou a rotina dos moradores do Tatuapé, um tradicional bairro da zona leste de São Paulo. Essa imagem aqui atrás da gente diz tudo. 23 famílias tiveram que abandonar suas casas. As casas que estão interditadas agora pela Defesa Civil. O homem que guardava os fogos morreu na explosão. Do alto, a imagem da residência totalmente destruída. As casas vizinhas também. No dia seguinte à explosão, os moradores do Tatuapé, bairro tradicional da Zona Leste, ainda não entendiam direito o que havia acontecido. O que restou da casa diz muito sobre o que ela escondia. Um depósito irregular de fogos de artifício que também armazenava materiais para a fabricação de balões. Segundo a polícia, o morador havia se mudado cerca de 40 dias atrás. Vizinhos não suspeitavam que explosivos eram estocados na casa, apesar de estranharem a movimentação no local. Eu moro há 60 anos aqui, nunca vi nada, mas a gente não tinha nenhum contato, nada. E algumas pessoas me falaram agora, que viam um movimento estranho assim de alguns sacos entrando, alguns sacos saindo. O morador era Adir de Oliveira Mariano, de 46 anos. Ele tem 2 passagens pela polícia por soltar balões. Uma em 2011 e outra em 2012. Nas redes sociais dele, vídeos que exaltam fogos de artifício. O corpo foi encontrado carbonizado. Exames ainda vão comprovar a identidade. A gente vai ter que apurar, individualizar a responsabilidade de cada um. No caso do Adir, ele não vai ser punido, não vai poder ser preso, né? Mas, no caso, a gente vai tentar agora investigar a origem desses produtos. A polícia já ouviu parentes do suspeito. A casa era alugada em nome do irmão de Adir e não tinha autorização da prefeitura para guardar o material. A advogada da família de Adir, em nota, diz que parentes não tinham conhecimento que o local servia como estoque de fogos de artifício, mas admite a paixão dele por balões. A destruição foi tanta que a Defesa Civil isolou e interditou imóveis num perímetro de 150 metros. Nós temos, por hora, 23 famílias sem casa, 10 pessoas lesionadas, uma pessoa morta por conta de uma conduta de um indivíduo, né? Não armazenar explosivo em casa, porque é o que acontece, né? O JR mostra o drama das vítimas e a situação dos moradores afetados pela explosão em São Paulo. Supremo tem maioria para tornar réu Eduardo Bolsonaro por tentar interferir em julgamento. Em Goiás, alunos de escola passam mal depois de comer brigadeiro de maconha. Justiça britânica condena a mineradora BHP por rompimento de barragem em Mariana. Estados Unidos reduzem tarifas sobre carne, café e outros produtos. Medida deve beneficiar o Brasil. Indígenas lideram mais um protesto na COP30 e cobram diálogo com o presidente Lula. Receita apreende quase 2.000 toneladas de cobre no Porto de Santos. E o Brasil registra a menor taxa de desemprego em 13 anos. Oferecimento: Bradesco, fuja de cilada financeira. – 28 roubos de carga por dia são registrados em média no país. Os prejuízos passam de R$1 bilhão por ano. Em São Paulo, um caminhoneiro que era mantido refém durante um roubo de carga conseguiu escapar porque a polícia desconfiou dos sequestradores. O caminhoneiro descansa na cabine quando é abordado por 4 criminosos armados. Quando eu olhei assim, o cara já estava com a arma já apontando e desce. Eu vou estourar sua cabeça e não tive reação. Ele é obrigado a mostrar a carga ao grupo. Em seguida, é levado por 2 assaltantes no carro preto, parado em frente ao caminhão. Os outros 2 seguem com o caminhão para roubar a carga. O motorista conta que escapou porque a polícia desconfiou da ação. 2 homens foram presos. Na hora que abordou o carro, eu desci, já falei que eu era vítima, que eu estava sendo sequestrado, que eu fui assaltado. Horas depois, o caminhão foi encontrado, mas a carga, avaliada em R$200 mil, não foi recuperada.
Nos primeiros 8 meses do ano, foram registradas quase 3.000 ocorrências de roubo de carga no estado de São Paulo. O crime já é considerado um dos principais desafios para o setor rodoviário no país. Entre os itens mais visados estão alimentos, combustíveis e produtos farmacêuticos. No ano passado, foram mais de 10.000 casos no país. Em média, 28 roubos de carga por dia, a maior parte na região sudeste. Esses roubos de carga, eles acabam aumentando o custo desse transporte, aumentando o custo tanto como com a parte logística, como também com os seguros. Então, na hora que você vai comprar um leite, na hora que você vai comprar o café, uma parte do preço desse leite, uma parte do preço desse café, tem na conta exatamente esses prejuízos causados pelo roubo de cargas e caminhões aqui, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo. Na quarta-feira, o motorista de um caminhão foi resgatado no Rodoanel, em São Paulo, amarrado a um artefato que parecia ser um explosivo. Ele disse ter sido abordado por homens que queriam um caminhão para transportar armas, mas que desistiram do roubo. A polícia investiga o caso. Quem já passou por esse tipo de situação trabalha com medo. Vamos trabalhando com medo, né? Tem que... 8 pessoas foram presas em uma operação para combater a expansão da facção Comando Vermelho na Baixada Fluminense. Entre os detidos está um vereador de São João de Meriti que não era alvo da investigação. Os policiais cumpriram 16 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão. Durante a ação, o vereador de São João de Meriti, Marcos Aquino, que não era alvo da operação, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A pistola estava no carro dele, um veículo com placa oficial da Câmara Municipal, junto com medicamentos de uso controlado sem procedência. A gente instaurou um procedimento agora para investigar qual a origem desse medicamento, qual era o objetivo desse medicamento, se era um fim eleitoral, se era um outro fim ilícito. Os agentes estavam em busca do irmão do vereador, o empresário Luiz Paulo de Matos Aquino, que não foi encontrado. Para a polícia, o grupo investigado tem envolvimento com o Comando Vermelho e movimentou cerca de 30 milhões de reais em apenas 11 meses. Esse dinheiro vinha da cobrança de taxas ilegais a moradores e comerciantes, além da exploração de serviços clandestinos. A defesa do vereador Marcos Aquino informou que ele já foi liberado e que os fatos ocorridos hoje não têm fundamento jurídico e que a tentativa de vinculá-lo a condutas criminosas constitui perseguição política. A Prefeitura de São João de Meriti disse que repudia qualquer conduta que viole a legislação. A defesa do empresário Luiz Paulo de Matos Aquino não foi localizada. Quase 2.000 toneladas de cobre foram apreendidas no Porto de Santos, litoral de São Paulo. Carga que não tinha documentação ambiental. Nos últimos 2 anos, mais de 22.000 toneladas de minérios foram retidas pela Receita Federal nos portos brasileiros. A abertura dos contêineres confirmou o que os agentes identificaram na análise da documentação. O minério de cobre seria exportado ilegalmente para a China. A gente está quebrando a cadeia financeira desse tipo de crime. Nos últimos 90 dias, a alfândega do Porto de Santos impediu o envio de quase 2.000 toneladas de cobre para o exterior. Esse é o minério mais utilizado em indústrias elétricas e eletrônicas do mundo. Na semana passada, outra operação revelou a tentativa de exportação de quartzo, também pelo Cais Santista. A suspeita é que a origem dessas mercadorias seja o garimpo ilegal. E não só aqui, no Porto de Santos, as operações contra as exportações irregulares de minério foram intensificadas. Nos últimos 2 anos, 845 contêineres acabaram retidos em portos brasileiros. Já são mais de 22.000 toneladas de minério apreendidas pela Receita Federal. A gente nunca teve tanta apreensão de minério e tanto caso de minério irregular, até porque esta é uma demanda que está crescente no mundo hoje. Os responsáveis estão sujeitos a multas e serão investigados por crimes ambientais e exploração ilegal de minério. As penas podem chegar a 6 anos de prisão. Há uma semana, os moradores de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, viram a cidade ser destruída por um tornado com ventos de mais de 300 km por hora.
Hoje, o município caminha a passos lentos para voltar à normalidade. Há uma semana, a vida mudou de repente em Rio Bonito do Iguaçu. Ainda é difícil acreditar. 10 segundos sumiu tudo, então não cai a ficha da gente de jeito nenhum. Parece que você não está na mesma cidade, parece que você mudou, você foi, sei lá, para outro lugar. É uma coisa absurda. Em meio à tristeza, foi preciso levantar a cabeça e iniciar a reconstrução. Depois que as telhas foram recolocadas, a dona Iracema conseguiu voltar para casa. Depois que cobrir, né? Porque não dá para vir aqui dentro. Muita coisa para arrumar. Tem muita coisa. A mesa não dá para usar. Mesmo com tantas toneladas de entulho já retiradas, há muito para recolher. 16 pessoas estão internadas em razão do tornado, sendo 3 em UTIs. As aulas vão ser retomadas na segunda-feira. Estudantes serão levados para escolas de uma cidade vizinha. Ainda há um enorme trabalho pela frente para centenas de moradores. 140 engenheiros terminaram o mapeamento dos estragos e os laudos sobre os imóveis atingidos. Com base nessa análise, o governo do Paraná pretende liberar, a partir da próxima terça-feira, até R$50 mil para os moradores reformarem as casas. Também na próxima semana, deve começar a construção de 320 casas. 42 moradores continuam em abrigos. 1.000 estão com parentes ou amigos. A dona Maria dorme a cada noite num lugar diferente. Perdeu tudo e tem um único desejo. A minha esperança é ter uma casa novamente para mim, um lotinho para mim construir uma casa. A Justiça Britânica condenou a mineradora BHP, controladora da Samarco, pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, 10 anos atrás, o maior desastre ambiental do Brasil. A mais alta corte da Inglaterra foi acionada pelas vítimas porque a BHP era listada na Bolsa de Valores de Londres quando o desastre aconteceu, em 2015. Os responsáveis pela ação consideraram insuficientes os processos conduzidos no Brasil. O Tribunal Superior de Londres ouviu depoimentos e concluiu que a BHP não tomou medidas para evitar o colapso da barragem. Segundo a juíza do caso, a BHP ignorou alertas de instabilidade pelo menos um ano antes do desastre. A barragem do Fundão se rompeu em Minas Gerais 10 anos atrás. 19 pessoas morreram. A decisão pode abrir caminho para indenizações bilionárias. Eu só tenho a agradecer muito mesmo a vocês. A justiça prevaleceu. E o mais importante é isso para a gente, sabe? Meu filho agora vai poder descansar em paz, que a justiça vai ser feita. O caso se tornou a maior ação ambiental da história da justiça britânica. Um processo que pode mudar a forma como grandes empresas são responsabilizadas por desastres ambientais ao redor do mundo. A etapa de avaliação de danos já está em andamento. É nela que serão definidos os valores das indenizações, estimados em até 250 bilhões de reais. A Justiça Britânica confirmou que ainda podem ser abertos outros processos na Inglaterra. A BHP, controladora da Samarco, que operava a barragem, disse que já pagou mais de 70 bilhões de reais aos afetados pela tragédia e que vai recorrer da decisão. É chegar o final de semana para vir chuva e tempo nublado. Não é brincadeira, não. Lidiane Sayuri está aqui para confirmar essa informação. É isso que vem por aí? Boa noite. É isso sim, Edu. Olha, tempo firme apenas nos estados do Nordeste e em pedacinhos de Goiás e de Minas Gerais. Boa noite a você, Mariana, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Amanhã, uma circulação de ventos deixa o tempo encoberto em quase todo o estado de São Paulo. Na Serra da Mantiqueira, risco para temporais isolados. Em Curitiba, dia nublado e com chuva, máxima de 21 graus. Em São Paulo, sol com muitas nuvens e chuva entre a tarde e a noite, faz 26. Em Campo Grande, 25 graus, com chuva à noite. Hoje, os maiores volumes de chuva foram registrados em Mato Grosso do Sul e na Paraíba. As imagens de satélite mostram nuvens de chuva do norte ao sudeste.
Amanhã, o ar quente e úmido favorece pancadas do Amazonas até o Rio Grande do Sul, com risco de temporais na faixa oeste dos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná. O ar seco reduz a umidade no interior do Nordeste até Minas Gerais e Goiás. Em Porto Alegre faz 31 à tarde, no Rio de Janeiro 29, 33 em Cuiabá, em Rio Branco 30 e até 31 em Salvador. Tempo Delivery. O Aires é de Uruaçu, Goiás. Boa noite, Aires. Nos próximos dias, sol e muitas nuvens com máximas entre 32 e 34 graus. O Caio está de olho no tempo em Boa Vista, Roraima. Oi, Caio. Até segunda-feira o sol aparece entre muitas nuvens. No sábado tem previsão de chuva e faz 32. No domingo chove de manhã e à tarde, máxima de 33. Na segunda, 33 também, sem chuva. Participe do nosso Tempo Delivery nas redes sociais, poste o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigada, Lide. Você vai ver ainda hoje aqui no Jornal da Record o drama das famílias vizinhas que tiveram suas casas interditadas depois da explosão do depósito clandestino de fogos de artifício em São Paulo. E já no próximo bloco, a seleção brasileira enfrenta o Senegal amanhã, com mudanças no time. Vai ser a primeira vez da seleção brasileira aqui na Europa sob o comando de Carlo Ancelotti. E logo de cara, uma missão: acabar com o tabu de nunca ter vencido a seleção de Senegal. A seleção brasileira faz amanhã contra o Senegal o 7º jogo da era Carlo Ancelotti. Mais uma chance para melhorar depois da derrota para o Japão no mês passado. Bruno Lohance, muito boa noite. Teremos mudanças no time titular? Teremos sim. Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Boa noite para você que acompanha o JR. É mais um amistoso para fazer testes, né? Mas Ancelotti já revelou uma preferência. No meio de campo e no ataque, vão jogar os mesmos atletas que golearam a Coreia do Sul. As mudanças vão acontecer na defesa, com Ederson no gol e Éder Militão na lateral direita. Chuva e frio num dia típico de Londres para o treino da seleção. O que foi atípico foi Carlo Ancelotti confirmar com antecedência um jogador entre os titulares. Amanhã vai jogar Ederson e depois o jogo contra a Tunísia, temos que pensá-lo. Com Ederson no gol, o Brasil deve enfrentar o Senegal com Éder Militão na lateral direita, Marquinhos e Gabriel Magalhães na zaga e Alexandro na lateral esquerda. Casemiro e Bruno Guimarães no meio-campo e 4 atacantes: Matheus Cunha, Estevão, Vini Júnior e Rodrigo. A seleção brasileira vai fazer amanhã aqui em Londres o 7º jogo da era Ancelotti. O treinador vai aproveitar para fazer alguns testes no elenco, os últimos. Há 209 dias da Copa do Mundo, existem poucas vagas em aberto na lista do italiano. Faltam algumas posições e, obviamente, há pelea e luta entre os jogadores, porque a qualidade de todos estes jogadores é muito alta e eleger a escalação final, os 26 que vão jogar a Copa do Mundo, vai ser muito difícil. Todos os 60.700 ingressos foram vendidos para a partida. A Croácia, algoz do Brasil na última Copa, se classificou hoje para o Mundial do ano que vem. Ontem, a França também se garantiu na próxima edição do Mundial. Mariana, Edu. Obrigada, Bruno. Kiev, capital da Ucrânia, sofreu nesta sexta-feira um dos maiores ataques russos desde o início da guerra. Pelo menos 8 pessoas morreram. Mais de 400 drones e mísseis foram disparados pela Rússia nesta madrugada. A maioria foi interceptada, segundo o governo ucraniano. Mas apartamentos, uma escola, um centro médico e edifícios administrativos foram atingidos. 6 pessoas morreram, 34 ficaram feridas, incluindo 2 crianças e uma mulher grávida. A região de Odessa também sofreu ataques de drones. 2 pessoas morreram. A Ucrânia respondeu com mísseis de longo alcance contra o território russo. Uma importante refinaria de petróleo e um navio foram atingidos. 4 pessoas ficaram feridas. Autoridades russas disseram que ontem destroços de um drone ucraniano atingiram uma usina nuclear.
A gente já está voltando para te mostrar que 15 alunos foram parar no hospital depois de comer brigadeiro de maconha em Goiás. E a seguir, o Supremo tem maioria para tornar réu Eduardo Bolsonaro. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por coação no processo que condenou o pai. A taxa de desemprego no terceiro trimestre ficou em 5,6%. Esse é o melhor resultado em 13 anos. Entre os meses de julho e setembro, mais de 74% dos empregados tinham carteira assinada, enquanto mais de 25% trabalhavam por conta própria. O rendimento médio foi de R$ 3.507. Esses dados são da PNAD contínua do IBGE. A gente volta a falar sobre a explosão de uma casa onde fogos de artifício eram estocados irregularmente na zona leste de São Paulo. Um morador do local morreu e 10 pessoas estão feridas. Em meio a um cenário de destruição, muitas casas precisaram ser interditadas. Moradores ficaram reunidos na calçada enquanto Defesa Civil e Prefeitura avaliavam a situação dos imóveis. Ana não vai poder voltar para casa, que ficou cheia de destroços e estilhaços de vidro. O imóvel dela foi totalmente interditado. Descelhou tudo, os vidros quebraram tudo, o banheiro caiu, o teto, a parede do meu quarto também caiu. O neto dela, de 11 anos, brincava na rua na hora da explosão. Por pouco não se feriu. Só ficou todo laranja, aí eu saí correndo, virei para trás, tinha um monte de coisa lá no alto. Aí na hora que eu virei para frente, começou a chover um monte de vidro em mim. Esta imagem revela a dimensão do que aconteceu. Lucas conta que estava na casa onde vai morar a 400 metros dali. Eu falei para você, ele parecia que tinha sido um ataque aéreo, porque foi um barulho bem ensurdecedor, assim, né? Foi um barulho de vidro quebrando e também os telhados das casas, e daí em seguida a gente já começou a ouvir bastante grito, né? A explosão foi tão forte que moradores que estavam a 4 quarteirões daqui puderam sentir o impacto. O responsável pelos fogos de artifício morreu na hora. O corpo dele foi encontrado carbonizado. Outras 10 pessoas ficaram feridas. A perícia ainda precisa confirmar a identidade. Adir Mariano estava dentro de casa no momento da explosão. A maior parte das vítimas foi trazida para este hospital com ferimentos leves. Vizinha ao imóvel que explodiu, Dona Sandra não sabe como vai reconstruir a casa da família. Eu não tenho nem dinheiro para arrumar isso. Eu não tenho nem como fazer nada. Eu não tenho R$1. A Prefeitura de São Paulo informou que vai dar um auxílio emergencial de R$1.000 para 5 famílias de baixa renda que precisaram sair de casa. E o perigo pode estar ao lado de qualquer casa. Essa não é a primeira vez que um depósito clandestino de fogos de artifício explode em São Paulo. Wagner é um sobrevivente. Em 24 de setembro de 2009, uma loja que armazenava fogos de artifício ilegalmente em Santo André explodiu ao lado da oficina dele. 2 pessoas morreram e dezenas se feriram. O mecânico só se salvou porque estava embaixo de um carro que ele consertava no momento da explosão. Essa parede ela veio com tudo. Por sorte, não derrubou o carro e eu estava debaixo do carro. Você é um sobrevivente. Ah, sem dúvida, né? 10 imóveis foram danificados e outros 4 ficaram completamente destruídos. Aqui onde hoje funciona um estacionamento, era a loja que explodiu. Da oficina do Wagner, só sobrou o terreno. Ele teve de reconstruir tudo. E 16 anos depois, ainda não conseguiu concluir a obra. O mecânico, até hoje, espera por uma indenização que nunca chegou. E quando perdemos tudo de uma hora para outra, né? Não tinha nada. Se não fossem os amigos meus mesmo. Em 2013, uma casa que também guardava fogos de artifício clandestinamente explodiu na zona leste da capital. Os estragos atingiram todo o quarteirão. São exemplos do perigo do armazenamento inadequado de explosivos. Tem que estar armazenado num local adequado, uma espécie de paiol, onde você tenha paredes resistentes e um teto menos resistente para direcionar uma eventual explosão acidental. Se você tiver alguma coisa do teu vizinho, alguma coisa suspeita, denuncie, vai atrás, porque você não vai ter ajuda de ninguém depois.
Um homem e uma mulher foram presos suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo a residências em São Paulo. Com eles foram apreendidos carros de luxo roubados e um fuzil com capacidade para perfurar até veículos blindados. 3 carros chegaram à delegacia na madrugada, 2 eram blindados. Mas o que surpreendeu os agentes foram as armas apreendidas com os suspeitos. 3 fuzis, um deles de fabricação israelense. Então, uma arma antiveículo blindado, de grande poder de perfuração, de grande poder de mobilização. Aline Armani Nogueira e Gilberto Henrique Ferreira da Silva foram presos em flagrante na zona sul de São Paulo. Eles estavam neste imóvel, onde funcionava uma espécie de paiol do crime. Os 2 são suspeitos de integrar uma quadrilha investigada por pelo menos 30 assaltos a residências desde o ano passado. Esse armamento era utilizado para contenção. Então, a partir do momento que eles invadiam a casa, subjugavam os moradores, faziam a subtração de todos os bens, a primeira viatura que eventualmente chegasse para atender essa ocorrência ia se deparar com essa equipe de contenção. Neste circuito de segurança, é possível ver quando os criminosos trocam tiros com agentes da Guarda Civil Metropolitana e conseguem fugir. Os carros, segundo a polícia, tinham funções específicas. Os blindados eram usados em fugas dos assaltos. Esse daqui servia para o transporte dos criminosos e de armamentos. Os blindados foram roubados em dezembro do ano passado e em agosto deste ano, aqui na cidade de São Paulo. O terceiro pertence a um integrante do grupo. A polícia acredita que a dupla era do grupo ligado a Diego Fernandes de Souza, o Minotauro, apontado como o maior assaltante de casas do país. Ele foi preso em setembro. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu. Ele foi denunciado por coação no processo que condenou o pai. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o deputado federal Eduardo Bolsonaro coagiu os ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe. Só falta o voto da ministra Carmen Lúcia. A denúncia foi apresentada em setembro, depois que Eduardo Bolsonaro fez uma série de publicações nas redes sociais, em que afirmava atuar junto ao governo americano para a aplicação de sanções a exportações brasileiras e a autoridades do Supremo e do governo. O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, negou todos os pedidos da Defensoria Pública da União, que representa Eduardo no processo. No voto, Moraes afirmou que Eduardo Bolsonaro assumiu publicamente o papel de articulador e que a grave ameaça materializou-se pela articulação e obtenção de sanções do governo dos Estados Unidos da América com a aplicação de tarifas de exportação ao Brasil e suspensão de vistos de entradas de diversas autoridades brasileiras nos Estados Unidos. Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai. Eu trabalho pela anistia ser votada por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes. Eduardo Bolsonaro pediu licença do mandato de deputado em março e está nos Estados Unidos desde fevereiro. A licença de 120 dias venceu no dia 20 de julho. E às 11h59 da noite desta sexta, acaba o julgamento dos recursos do núcleo crucial da trama golpista. Por unanimidade, os ministros da primeira turma já negaram todos os pedidos da defesa de Jair Bolsonaro e mantiveram a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão. Procurados, os advogados do ex-presidente não se manifestaram. Agora, uma das principais notícias dessa noite. Os Estados Unidos retiraram as tarifas anunciadas em abril, que afetaram vários países, incluindo o Brasil. A medida vale para produtos agrícolas. O presidente Donald Trump assinou hoje a ordem que retira as chamadas tarifas recíprocas aplicadas em abril. Na ocasião, Trump impôs uma taxa de 10% para produtos brasileiros. A isenção dessa taxa vale para produtos como café e chá, frutas tropicais, cacau e bananas, laranjas e tomates, carne bovina e alguns fertilizantes. A medida foi tomada em meio ao aumento do preço de alimentos aqui nos Estados Unidos. O governo analisou, entre outros fatores, a capacidade interna de produção para atender o consumo da população.
A decisão deve impactar o Brasil. O país é um dos principais exportadores de café e de carne bovina para os Estados Unidos. Até agora, os produtos estavam sendo taxados em 50%, contando com tarifas adicionais. A rede britânica BBC pediu desculpas ao presidente americano por editar um discurso dele de 2021. A empresa disse que não vai pagar a indenização como Trump havia pedido. Veja a seguir. Grupos indígenas fazem novo protesto e bloqueiam a entrada da COP30. E ainda, os Estados Unidos aumentam o arsenal de guerra em rotas usadas pelo narcotráfico. Departamento de Defesa americano anuncia ampla operação militar em águas da América Central e América do Sul. Chegou a hora das notícias da COP30. A pressão social sobre as delegações aumenta e exige cada vez mais esquema de segurança. Vamos a Belém ao vivo com Cristina Lemos. Cris, boa noite. Boa noite, Edu, Mariana, é você que está conosco no JR. Olha, grupos indígenas lideraram hoje o segundo maior protesto bem diante aqui de uma das entradas principais da COP30. E amanhã também promete ser um dia quente, porque diversas organizações não governamentais prometem se reunir numa grande marcha, a Marcha Global pelo Clima, pelas ruas de Belém. Fábio Menegatti traz as informações. Equipes das Forças Armadas reforçaram a segurança durante o protesto de indígenas. Os manifestantes bloquearam a entrada da Blue Zone, onde acontecem as principais reuniões da Conferência do Clima. Muitas pessoas precisaram esperar na rua até a entrada ser liberada pelo portão lateral. Indígenas da etnia Munduruku protestaram contra o plano de hidrovias em rios amazônicos e a construção da Ferrogrão, uma ferrovia que vai ligar Mato Grosso até o Pará. Que Lula, o presidente Lula, venha conversar, dialogar com o povo Munduruku. Então, por isso a gente está aqui, né, exigindo isso. O presidente da COP30 e as ministras dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e do Meio Ambiente, Marina Silva, fizeram uma reunião com os manifestantes. Os organizadores da COP afirmaram que o protesto não atrapalhou as negociações no 5º dia da conferência. A diretora executiva do evento disse que todos os protocolos determinados pela ONU estão sendo seguidos e que a manifestação de hoje foi pacífica. O protesto pacífico está lá sendo organizado, conversado com a ministra Sônia Guajajara, o presidente da COP30, a ministra Marina Silva. Eles tinham algumas demandas, queriam ser escutados, estão sendo escutados. Este foi o segundo protesto na COP esta semana. Na terça-feira, indígenas e integrantes de movimentos populares e do PSOL tentaram invadir a Blue Zone e foram retirados pelos seguranças à força. O secretário executivo da ONU enviou uma carta ao governo brasileiro exigindo mais segurança no evento e a resolução de problemas de infraestrutura, como o calor excessivo nos pavilhões e os alagamentos. Em nota, a Casa Civil da Presidência da República disse que a segurança interna da Blue Zone está a cargo do Departamento das Nações Unidas para a Segurança. A Casa Civil também afirmou que fez a reavaliação dos meios e quantitativos policiais para a preservação dos perímetros de segurança e destacou que todas as solicitações da ONU têm sido atendidas. E no 5º dia da COP30, as divergências entre grandes blocos de países ameaçam travar as negociações. Nós apuramos que há pelo menos 4 pontos de impasse entre os países. O principal deles diz respeito a quem é que vai pagar a conta pelos transtornos causados pelo clima. Veja na reportagem de Tainá Farfan. O cenário geopolítico mundial e o objetivo de executar metas que ainda estão no papel tem feito desta COP uma das mais difíceis em termos de negociação. E quando se tem 194 países, mais a União Europeia, a tarefa não é fácil. 4 pontos seguem sem acordo. O financiamento para a transição energética pelos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento, o compromisso com apresentações de relatórios de transparência sobre a execução do Acordo de Paris, a renovação periódica das metas climáticas de cada nação e as medidas unilaterais, que são adotadas para barrar parceiros comerciais que não cumprem compromissos com o meio ambiente.
O conselheiro de políticas climáticas globais da organização WWF disse hoje que esses pontos envolvem assuntos políticos e polarizados. O financiamento climático feito pelos países mais desenvolvidos é um dos pontos mais polêmicos. A ideia é tentar avançar na plenária principal, a Baku-Belém, que prossegue neste sábado. O presidente Lula deve retornar a Belém na quarta-feira e participar de reuniões com líderes de movimentos sociais. Hoje, o governo federal lançou um leilão voltado para a Amazônia, com investimentos nas áreas de bioeconomia, turismo ecológico sustentável e infraestrutura. A gente anuncia um leilão com esses temas chaves para tentar chegar em quem realmente precisa lá nas pontas, onde estão as pessoas e as pequenas empresas. A ativista Sara Dias, da Colômbia, tem 10 anos e veio até a COP para defender uma mudança importante no mundo. Uma transição energética justa, porque a transição energética é um tema de justiça climática. E o sábado promete ser um dia decisivo aqui na COP30. Haverá a primeira grande reunião de alto nível sobre o tema justamente de financiamento. De onde é que vai sair o dinheiro para pagar os prejuízos com o clima? Nós seguimos acompanhando. Mariana, Edu. Obrigada, Cris. Os Estados Unidos anunciaram uma nova fase da ofensiva militar para combater o narcotráfico na região do Caribe. A presença militar americana foi ampliada nas principais rotas do narcotráfico internacional. As ações são coordenadas pelo Comando Sul das Forças Armadas e os detalhes da missão são considerados sigilosos. A chegada do mais poderoso porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford, representa o maior deslocamento naval dos Estados Unidos na região em mais de uma década. Posicionado próximo à costa da Venezuela, o navio pode operar até 90 aeronaves entre caças e helicópteros e leva cerca de 5.000 militares. Segundo o governo americano, o foco das operações é o combate ao narcotráfico na região. Na primeira etapa, as Forças Armadas intensificaram ataques a embarcações de narcoterroristas em águas internacionais. Desde agosto, 79 pessoas morreram nessas ações. O governo Trump classifica cartéis de drogas como organizações terroristas e reafirma que a operação militar não tem como alvo o regime de Nicolás Maduro, nem prevê qualquer confronto direto com a Venezuela. Em Caracas, ao lado de apoiadores, Nicolás Maduro fez um apelo para que o povo dos Estados Unidos se una à Venezuela, pela paz no continente. Por aqui, em Goiás, 15 estudantes foram levados para o hospital depois de comerem brigadeiro com maconha no transporte escolar. As crianças e adolescentes com idades entre 9 e 14 anos chegaram à escola no município de Bela Vista já passando mal. A direção acionou os responsáveis e os estudantes foram levados para o hospital. Todos já receberam alta. Chegaram com sintomas de intoxicação mesmo, efetivo, né? Náuseas, vômitos, dor abdominal, turvação de visão, tontura. Relataram que tinha ingerido, né, esse doce com essa substância que até então era desconhecida para a gente. Segundo a Polícia Civil, 2 menores foram apreendidos. Um teria comprado a droga, o outro preparado o doce. Eles disseram ter se inspirado em vídeos nas redes sociais que ensinavam a misturar a maconha na receita de brigadeiro. Após o brigadeiro estar pronto, ele levou para a van escolar e consumiu com os demais amigos. Todos sabiam que havia substância entorpecente, que havia maconha nesse brigadeiro. Em nota, a Secretaria de Educação de Goiás informou que a direção da escola seguiu o protocolo de segurança e que acompanha o caso junto à Polícia Civil. A senadora Damares Alves pediu explicações à Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial sobre o uso de recursos públicos para projeção do nome do presidente da entidade, Ricardo Capelli, a uma possível candidatura ao governo do Distrito Federal. Documentos revelam o aumento de gastos e de publicações com ataques a adversários políticos. Documentos obtidos pelo Jornal da Record mostram que em setembro do ano passado, Ricardo Capelli assinou um aditivo de contrato da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, da qual é presidente desde fevereiro de 2024, com uma agência de comunicação,
prorrogando a prestação de serviços da BDI com a agência por 12 meses. Em fevereiro, houve mais um aditivo, aumentando os valores em 25%, chegando a mais de R$ 8.100.000. 7 dias depois, Ricardo Capelli lançou um novo site e mudou o posicionamento nas redes sociais, com ataques a adversários políticos. Essa agência é uma das maiores do país e é especializada em gestão de mídias sociais para empresas, órgãos públicos e figuras políticas. De acordo com dados do Portal da Transparência da ABDI, entre outubro de 2022 e fevereiro de 2024, período anterior à gestão de Capelli, a instituição pagou quase 2 milhões para a agência, média mensal de quase 115 mil. Após a posse de Capelli, entre fevereiro de 2024 e setembro de 2025, os pagamentos totalizaram quase 11 milhões, o que elevou a média mensal para R$ 560 mil, ou seja, um aumento de 386%. As postagens feitas por Ricardo Capelli de cunho eleitoral, inclusive com ataques a adversários políticos, têm sido impulsionadas, ou seja, pagas para que alcancem mais público. Relatório de uma agência especializada indicam que entre agosto do ano passado e outubro de 2025, Ricardo Capelli pagou o impulsionamento em quase 800 publicações em várias redes e mídias sociais. O gasto médio estimado foi de R$ 188 mil e o alcance de 29 milhões de impressões. Até fevereiro deste ano, o telefone cadastrado para os contratos de impulsionamento com as redes sociais era o de Bruno Trezena, que é gerente de comunicação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, na gestão de Ricardo Capelli. Bruno é jornalista e já trabalhou no gabinete da deputada federal Jandira Fegali, do Partido Comunista do Brasil. Ele também ministra cursos sobre a criação de memes e trabalhou na agência de comunicação que presta serviços à ABDI. Depois, os telefones e e-mails de contato para impulsionamento foram substituídos por Marcelo Antônio da Silva Bastos, que cadastrou um dos e-mails. O Facebook informa que a página contém 11 administradores, situação típica de quando a mídia social é controlada por agências de comunicação. Ricardo Capelli é filiado ao Partido Socialista Brasileiro. Antes foi ministro-chefe interino do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. No governo do presidente Lula, também atuou como secretário executivo do Ministério da Justiça, na gestão de Flávio Dino, e foi interventor da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal após os atos de 8 de janeiro de 2023. A pretensão política de Ricardo Capelli é o governo do Distrito Federal. No entanto, há indícios de que ele tem usado o cargo, recursos e funcionários pagos com dinheiro público para antecipar a campanha, atacar adversários e conquistar votos. O bunker digital de Ricardo Capelli ficaria aqui mesmo, na sede da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é ligada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Todas essas informações levaram a senadora Damares Alves a pedir explicações ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços sobre as denúncias de que Ricardo Capelli montou uma estrutura paralela de comunicação dentro da ABDI para fazer campanha política. Paralelo ao requerimento de informação que eu já protocolei no Senado, eu também fiz um pedido de informação por meio da Lei de Acesso à Informação. Se for verdade, se o que a imprensa está divulgando for verdade, seu Ricardo Capelli vai responder administrativamente e responde também um processo na área civil por improbidade administrativa. A denúncia de uso de recursos e estruturas da ABDI vai ser encaminhada à Controladoria Geral da União. Já o deputado distrital Daniel de Castro protocolou um pedido de informações ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a qual a ABDI está subordinada, ligada. O parlamentar quer saber os horários de trabalho de Capelli e o motivo pelo qual ele tem feito postagens políticas durante o expediente. Quando eu peço os documentos, folha de ponto, registro de frequência eletrônica, autorização de trabalho externo e deslocamento oficiais ou compensação de trabalho. Esse cidadão, ele está o tempo todo na rua, desgastando o governo atual numa perspectiva política de uma pré-candidatura, eminentemente, no meu ponto de vista, num flagrante delito de campanha eleitoral extemporânea. Quem se promove
às custas dos órgãos públicos e mediante o uso de dinheiro público, incorre em tese em ato de improbidade administrativa e pode incorrer em tese também em crime de peculato, em apropriação da coisa pública em proveito próprio. Este aumento repentino aí, desproporcional dos gastos com divulgação pessoal é um indicativo forte de irregularidade do dolo do agente público na realização dessa promoção pessoal. Então, Ministério Público, associações aí civis podem promover ação civil pública para estancar este ato, e o Ministério Público também pode realizar uma investigação, aí pedir abertura de um inquérito policial para investigar possíveis crimes. Nenhum dos citados na reportagem respondeu ainda aos nossos contatos. Agora vamos falar da crise nos Correios, que enfrenta uma dívida bilionária. Vamos até Brasília com Yuri Ascar. Boa noite, Yuri. Já existe um plano para salvar a empresa estatal? Tem sim, Mariana. Boa noite. Os Correios pretendem lançar um programa de demissão voluntária para desligar pelo menos 10 mil empregados como parte de um plano de reestruturação da estatal. Essa medida faz parte do esforço para ajustar as contas da empresa. Os Correios tentam ainda o aval da União para o empréstimo de 20 bilhões de reais, justamente para diminuir o risco às instituições financeiras. A estatal vive uma crise e deve encerrar 2025 com déficit de 10 bilhões de reais. E a empresa, que negocia com bancos para reduzir o custo da operação, teria aí a garantia do Tesouro Nacional. Sem novos recursos, o rombo pode chegar a 20 bilhões de reais no ano que vem e alcançar 70 bilhões de reais em 5 anos. Edu, Mariana. Para onde isso vai, hein? Veremos, Yuri. Obrigado. À 00:30 tem mais Jornal da Record. E você pode assistir a edição de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Lembrando que a programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. Fique agora com a novela Mãe. E logo depois de Reis tem A Fazenda, com flashes ao vivo da festa. Imperdível. Uma boa noite a você. Boa noite, um excelente fim de semana. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.